O capítulo 5 do livro de Daniel nos apresenta uma cena impactante. Um grande banquete, luxo, excesso, vinho, música, poder e desprezo pelo sagrado. Um ambiente de celebração aparentemente triunfante, mas espiritualmente vazio. O rei Belsazar promove uma festa para 1000 dos seus líderes, e no auge da euforia, decide profanar os utensílios sagrados do templo de Deus, usando-os como instrumentos de diversão e idolatria. O que era santo se torna objeto de entretenimento. O que era consagrado é tratado com desprezo. Essa narrativa bíblica dialoga profundamente com a realidade que vemos em períodos como o Carnaval. Não se trata apenas de uma festa cultural, mas de um símbolo de excesso, inversão de valores, exaltação da carne e, muitas vezes, banalização do que é sagrado. Assim como no Palácio da Babilônia, há ambientes onde o riso encobre o vazio, onde a música silencia a consciência e onde o prazer momentâneo tenta sufocar qualquer lembrança de Deus. Belsazar não pecou por fazer uma festa. Ele caiu porque transformou o que era santo em instrumento de zombaria. Ele conhecia a história de Nabucodonosor, sabia como Deus havia humilhado seu antecessor por causa da soberba, mas escolheu ignorar o aviso. Seu erro não foi falta de informação, foi arrogância espiritual. Ele celebrou como se Deus não visse. O Carnaval, para muitos, representa exatamente essa tentativa de viver como se não houvesse consequências. Como se Deus estivesse ausente. Como se a vida fosse apenas o agora. Mas Daniel 5 nos lembra que, no meio da festa, a mão de Deus pode escrever na parede. No auge da euforia, o juízo pode ser anunciado. A escrita misteriosa que aparece no palácio interrompe a música, paralisa o rei e transforma a alegria em pavor. Aquilo que parecia estabilidade revela-se frágil. O reino que parecia inabalável estava, na verdade, contado, pesado e dividido. Este capítulo nos convida a refletir. O que temos feito com aquilo que Deus nos confiou? Temos usado nossa vida, nosso corpo, nossos dons que pertencem a Ele para glorificá-lo ou para alimentar a própria vaidade? Antes de julgarmos a Babilônia, precisamos olhar para o nosso próprio coração. Porque a verdadeira festa que desagrada a Deus não começa nas ruas, começa dentro de nós, quando escolhemos viver ignorando sua soberania. Ao final, faremos a leitura completa do capítulo 5 de Daniel para compreender, à luz do texto bíblico, como termina uma festa que ignora Deus. Quando Daniel é chamado ao palácio, a festa já não tem o mesmo brilho. O vinho ainda está nas taças, os convidados ainda estão presentes, mas o clima mudou. O medo tomou o lugar da arrogância. O que antes era riso agora é tremor. A mão que escreveu na parede revelou uma verdade que Belsazar tentou ignorar. Deus sempre está presente, mesmo quando é desprezado. Daniel entra naquele ambiente sem se impressionar com o luxo, sem se seduzir pelas promessas de recompensa. Ele recusa os presentes do rei e começa lembrando algo fundamental. O Altíssimo é quem levanta e derruba reis. Ele relembra a história de Nabucodonosor, que foi humilhado até reconhecer que o céu governa. Belsazar conhecia essa história. Ele sabia do agir de Deus. Mesmo assim, escolheu endurecer o coração. Esse é um dos pontos mais sérios do texto, o pecado consciente. Não foi ignorância, foi rebeldia. Ele não apenas se entregou à festa, ele se levantou contra o Senhor do céu. Ele pegou os vasos do templo, símbolos da presença e da santidade de Deus, e os colocou a serviço da idolatria. Ele glorificou deuses que não veem, não ouvem e não sabem, enquanto ignorava o Deus em cuja mão estava a sua própria vida. Quantas vezes a sociedade faz o mesmo? Glorifica o que é vazio. Exalta o que é passageiro. Aplaude aquilo que não tem poder de salvar. E enquanto isso, o Deus que sustenta cada respiração é deixado de lado. A mensagem escrita na parede é direta e inegociável. Contado, pesado, dividido. Deus contou os dias do reino. Pesou o caráter do rei. E decidiu o destino daquilo que parecia sólido. Existe aqui uma verdade espiritual profunda. Deus pesa corações, não aparências. A festa podia ser grandiosa, mas o coração de Belsazar estava em falta. O reino parecia forte, mas estava no fim.
O ambiente estava cheio de pessoas, mas faltava temor. A queda aconteceu naquela mesma noite. Não houve tempo para arrependimento público, nem oportunidade para reorganizar o palácio. O juízo foi imediato. O reino passou para outros. A celebração terminou em silêncio. Essa história não é apenas sobre um rei antigo. É um alerta atemporal. Toda cultura que transforma o sagrado em espetáculo, toda vida que usa os dons de Deus para se afastar dele, toda geração que ignora os avisos divinos caminha na mesma direção. Mas há também uma esperança implícita no texto. Daniel estava ali. Um homem fiel em meio a um ambiente corrompido. Isso nos mostra que, mesmo em tempos de decadência moral, Deus sempre preserva testemunhas. Sempre levanta vozes que não se dobram. Sempre mantém um remanescente. A pergunta que fica não é apenas sobre festas externas, mas sobre o estado do nosso coração. Se Deus escrevesse hoje na parede da nossa vida, o que estaria escrito? Seríamos achados fiéis ou em falta? Antes de qualquer julgamento coletivo, há um chamado individual ao arrependimento, à reverência e ao reconhecimento de que o Altíssimo continua soberano sobre os reinos da terra e sobre cada vida. Agora, à luz dessa reflexão, façamos a leitura completa do capítulo 5 de Daniel, permitindo que o próprio texto bíblico fale com profundidade ao nosso coração. Daniel 5. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores, e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho, e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem, e escreviam, defronte do castiçal, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Mudou-se então o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. E gritou o rei com força, que se introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores. E falou o rei, dizendo aos sábios de Babilônia: qualquer que ler este escrito, e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro governante. Então entraram todos os sábios do rei. Mas não puderam ler o escrito, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus senhores estavam sobressaltados. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus senhores, entrou na casa do banquete, e respondeu, dizendo: ó rei, vive para sempre. Não te perturbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem, no qual há o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz, e inteligência, e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e conhecimento, e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas, e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei, dizendo a Daniel: és tu aquele Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham a luz, e o entendimento e a excelente sabedoria. Agora mesmo foram introduzidos à minha presença os sábios e os astrólogos, para lerem este escrito, e me fazerem saber a sua interpretação. Mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e resolver dúvidas. Agora, se puderes ler este escrito, e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro governante.
Então respondeu Daniel, e disse na presença do rei: As tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outro. Contudo lerei ao rei o escrito, e far-lhe-ei saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, e a grandeza, e a glória, e a majestade. E por causa da grandeza, que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria conservava em vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Mas quando o seu coração se exaltou, e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real, e passou dele a sua glória. E foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer a erva como os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. E tu, Beltsazar, que é seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isto. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dele, e tu, os teus senhores, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem. Mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, e de quem são todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então dele foi enviada aquela parte da mão, que escreveu este escrito. Este, pois, é o escrito que se escreveu. Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino, e o acabou. Tekel, pesado foste na balança, e foste achado em falta. Peres, dividido foi o teu reino, e dado aos medos e aos persas. Então mandou Beltsazar que vestissem a Daniel de púrpura, e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço, e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela noite foi morto Beltsazar, rei dos caldeus. E Dário, o Medo, ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. Depois de ouvirmos todo o relato, a cena final ecoa como um alerta solene. A festa terminou. O rei caiu. O reino mudou de mãos. Aquilo que parecia inabalável desmoronou em uma única noite. A escrita na parede não foi apenas uma mensagem para Beltsazar, foi um marco espiritual que atravessa gerações. Daniel 5 nos mostra que Deus é paciente, mas não é indiferente. Ele observa. Ele pesa. Ele conta. O juízo não começou na noite da festa. Começou no coração endurecido que decidiu ignorar tudo o que já sabia sobre o agir de Deus. O problema de Beltsazar não foi apenas celebrar, foi celebrar sem temor. Foi usar o que era santo como se fosse comum. Foi viver como se o Altíssimo não governasse. A conclusão desse capítulo nos leva a uma pergunta inevitável: como temos vivido? Temos reconhecido que nossa vida está nas mãos de Deus? Temos honrado aquilo que Ele considera sagrado? Ou temos nos acostumado a tratar com leveza o que exige reverência? A história termina com a queda de um rei, mas também com a permanência da soberania de Deus. Reinos passam. Governos mudam. Culturas se transformam. Festas começam e acabam. Mas o Senhor continua reinando. Que essa mensagem não produza apenas reflexão, mas transformação. Que escolhamos a humildade antes da humilhação. Que escolhamos o temor antes do juízo. Que escolhamos glorificar a Deus enquanto ainda há tempo. Porque diferente de Beltsazar, hoje temos a oportunidade de nos render voluntariamente ao Senhor do céu não por medo da escrita na parede, mas por reconhecer que somente Ele é digno de honra, glória e adoração. Que Deus os abençoe em sua jornada de fé. Obrigado por assistirem nosso vídeo e ouvirem a palavra de Deus até aqui. Esperamos que tenham gostado. Por gentileza, curta, compartilhe e comente este vídeo, para que mais pessoas possam ouvir esta palavra. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.